Olá, pessoal! O meu nome é Luciana e eu sou aluna bolsista do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal. E dando continuidade ao projeto Viva Biologia, edição Enem Ciências da Natureza, nessa aula de hoje falaremos sobre citologia, e mais especificamente sobre a célula e seus componentes. Bom, e para darmos início à nossa aula, aqui podemos ver dois modelos esquemáticos, um da célula animal e o outro da célula vegetal. Ambas as células são do tipo eucariontes. Elas apresentam material genético envolvido por um envoltório nuclear, ou seja, são células que apresentam um núcleo definido, diferentemente das células procariontes. Podemos destacar também, como diferenças entre essas duas células, o vacúolo, a parede celular e o cloroplasto, que estão presentes em células vegetais. E todos esses componentes celulares veremos a seguir. O primeiro componente em que iremos falar está presente em todas as células e é a membrana plasmática, conhecida como o modelo do mosaico fluido, que tem como três principais características. A primeira é a assimetria, que as membranas são formadas por duas camadas fluidas compostas por fosfolipídios e proteínas, que são diferentes na composição química do lado interno e externo. Essa diferença é a assimetria. Já a fluidez se dá porque todos os constituintes da membrana não são estáticos. Por esse motivo, ele é chamado de modelo mosaico. Essa constante movimentação torna a membrana fluida, ou seja, continuamente as camadas de fosfolipídios e proteínas movem-se entre si. A fluidez da membrana é controlada por diversos fatores físicos e químicos. O número de duplas ligações nas caudas hidrofóbicas dos lipídios também influencia a fluidez. Quanto maior o número de insaturações, mais fluida a membrana. Já, por último, a permeabilidade seletiva é a característica da membrana em que ela tende a escolher o que entra e o que sai da célula. Podemos dizer que a membrana atua como um filtro, permitindo a passagem de substâncias pequenas e impedindo ou dificultando a passagem de substâncias maiores. E essa permeabilidade seletiva é fundamental para que a célula desempenhe suas atividades metabólicas adequadamente. Núcleo e citoplasma celular. Na imagem, o grifado de vermelho, podemos ver o núcleo, que é a região da célula onde se encontra o material genético, o DNA. E esse ponto mais escuro dentro do núcleo é o nucleolo, onde ele é formado por RNA ribossomal e proteínas ribossomais. Já o grifado em azul é o citoplasma. O citoplasma ele é composto por uma porção viscosa, conhecido como citosol, e é nele em que está presente a maquinaria celular, as organelas celulares. É nele que ocorre a maior parte das reações químicas importantes para a manutenção da vida. O retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, conhecido como HAIR, é formado por um conjunto de tubos e bolsas com ribossomos aderidos e tem como principal função a síntese de proteínas para exportação, como hormônios, enzimas e anticorpos. Todas essas proteínas são mandadas para fora da célula. Já o retículo endoplasmático liso, conhecido como REL, tem duas principais funções: a síntese de lipídios, como colesterol e hormônios esteroides, e a desintoxicação. Essa desintoxicação feita pelo REL vai ser fundamental nas células do fígado, uma vez que ela vai absorver substâncias tóxicas, como o álcool, destruindo e modificando de alguma forma. O ribossomo, ele também faz a síntese de proteínas, porém ele é diferente da síntese que ocorre no HAIR. Os ribossomos livres no citoplasma têm como função sintetizar as proteínas para uso interno da célula. O complexo de Golgi, como mostrado na imagem, tem a aparência de bolsas achatadas, conhecidas como cisternas, que têm como funções o armazenamento, empacotamento e secreção de substâncias recebidas, como, por exemplo, enzimas, que faz o papel de eliminá-las para fora da célula. Mas também podemos atribuir outras funções, como a síntese de polissacarídeos e a fabricação de uma organela bem conhecida por nós, os lisossomos. Os lisossomos são formados por bolsas membranosas que contêm enzimas digestivas que são capazes de realizar a digestão intracelular. Essa digestão pode ocorrer por heterofagia,
que é quando uma célula engloba alguma partícula ou líquido por fagocitose ou pinocitose com o objetivo de digeri-lo. Já a autofagia é quando uma célula digere suas próprias organelas ou componentes para manter o equilíbrio da célula. E a autólise é quando uma célula se autodigere, um processo de autodestruição conhecido como morte celular programada. A mitocôndria está presente em quase todas as células eucariontes e é conhecida como a usina da célula, pois além de terem uma dupla membrana e ribossomos aderidos em sua estrutura, ela possui um DNA próprio e fabrica suas próprias proteínas. Portanto, ela é uma organela mais independente em comparação das outras, e sua principal função é o processo de respiração celular, ou seja, a fabricação de ATP. O peroxissomo ele é responsável pelo armazenamento da enzima catalase. A enzima catalase ela faz a quebra do peróxido de hidrogênio, mais conhecido por água oxigenada, H2O2, que é uma substância tóxica para a nossa célula. Os centríolos estão presentes em células eucariontes e são formados por microtúbulos e têm como função auxiliar na divisão celular, formando fibras do fuso. E também eles são fundamentais na formação de cílios e flagelos, que por sua vez atuam na locomoção da célula. O citoesqueleto ele é formado por um conjunto de estruturas proteicas localizadas dentro do citoplasma. Tem como funções garantir a forma e a sustentação mecânica da célula, também promove movimentos de organelas e vesículas citoplasmáticas e é importante na contração celular. O cloroplasto, assim como a mitocôndria, também possui membrana dupla, DNA próprio e a produção das próprias proteínas. Ele é uma organela presente nas células vegetais e é responsável pelo processo de fotossíntese, produzindo moléculas orgânicas. O cloroplasto também abriga a clorofila, que é um pigmento fundamental nesse processo, sendo graças a ele que a planta consegue absorver a energia solar e convertê-la em energia química para a realização da síntese desses compostos orgânicos. E por último temos o vacúolo, também presente em células vegetais, que tem como função o armazenamento de substâncias que estão relacionadas à nutrição ou à excreção celular. Também podemos atribuir como função o controle osmótico, a manutenção do pH da célula e a digestão de componentes celulares. E agora eu irei resolver com vocês algumas questões do Enem do ano de 2017 e 2019 relacionadas aos assuntos abordados na aula de hoje. Bom, essa nossa primeira questão é do ano de 2017. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e o outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes, como a gente pode ver na imagem ao lado. A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas, letra A, movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, letra B, permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada, letra C, auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da proteína plasmática, letra D, são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos, letra E, são bloqueados pelos anticorpos. Bom, como ele pede para a gente observar a etapa 3 e a etapa 4, vamos lá. Na etapa 3, lá está dizendo que anticorpos contra proteínas de membrana de camundongos marcados com fluoresceína. Já do outro lado, anticorpos contra proteína de membrana humana marcados com rodamina. Todos no tempo zero e incubação a 37 graus. Bom, só de olhar a imagem a gente consegue perceber que eles estão bem separadinhos, né? Tanto a proteína de membrana de camundongo, tanto a proteína de membrana humana. Já na etapa 4, num tempo de 40 minutos, a gente percebe uma alternância dessas proteínas, tanto a de membrana de camundongo, tanto a membrana humana. Mas por que isso ocorre? Lembra que anteriormente a gente viu que a membrana tem uma composição lipoproteica com uma estrutura baseada em um modelo do mosaico fluido? Então, ou seja, as proteínas e lipídios elas não possuem uma posição fixa na membrana. Então, ocorre mesmo essa migração de proteínas na membrana em decorrência do quê? Da fluidez, como observado na figura. As proteínas marcadas se movimentaram ao longo da bicamada fosfolipídica. Então, qual
pergunta contempla essa questão é a letra A. Movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. A segunda questão é do ano de 2019. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídicos, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude dessas interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostrados de 1 a 5. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Alternativa A, 1, alternativa B, 2, alternativa C, 3, alternativa D, 4, alternativa E, 5. Então, bom, antes de começarmos a responder, vamos olhar essa representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio, onde temos a cabeça polar, as caudas hidrocarbônicas e uma insaturação. E no texto, ele já diz pra gente, né, que graus de insaturação, né, conforme representados, influencia significativamente a fluidez. E lembra que vimos anteriormente no tópico de membrana plasmática, né, em fluidez, que quanto maior o número de insaturações, mais fluida é a membrana, e ele também destaca outro ponto no texto, que é quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Então, o que ele quer dizer com esse trecho? Por exemplo, se a gente olhar o 1 e o 4, a gente vê que eles estão diretamente ligados. Não tem essa curvinha que no caso seria a insaturação. Então, a área de contato entre os fosfolipídios é muito grande e isso confere à membrana baixa fluidez. Então, o que confere à membrana alta fluidez, né, maior fluidez, que é o que ele pergunta, são as insaturações, o maior número de insaturações. Então, o que contemplaria? A alternativa que contemplaria essa nossa questão seria a alternativa B, 2. Bom, nossa última questão também é do ano de 2017. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam caudas e brancas externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o letra A, ribossomo, letra B, lisossomo, letra C, peroxissomo, letra D, complexo golgiense, letra E, retículo endoplasmático. Bom, como visto anteriormente, a organela que poderia ser responsável pelo desaparecimento da cauda seria o lisossomo, porque ela tem como função a autólise, que é a autodestruição celular, tanto de células quanto de tecidos, o que justificaria o desaparecimento da cauda. Então, a alternativa que contempla, né, essa pergunta é a alternativa B, lisossomo. Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído para os seus estudos. O meu muito obrigada e até a nossa próxima aula.